Amados, a paz do Senhor. Glória a Deus. Antes de refletirmos uma palavra, eu quero louvar a Deus por todas as mensagens, irmãos, que recebi no dia de ontem. Agradecer a Deus por mais um ano de vida. Estava ouvindo a obreira Michele dizer 42 e a gente 48, né? Glória a Deus. Mas 48 com um corpinho de 30. Não entendi a risada, irmão, não sei porquê. Até a criança riu, né? Glória a Deus. Deus abençoe, irmão. Muito obrigado a todos. Que o Senhor os abençoe em nome de Jesus. Vamos meditar na palavra do Senhor, meus irmãos. Abra a sua Bíblia. Livro do profeta Ageu, capítulo 2, versículo 9. Um texto muito conhecido da palavra de Deus. Texto que lemos na leitura oficial na semana passada. E o Senhor ministrou no meu coração com base nesta palavra. Eu quero nesta noite compartilhar com os irmãos livro do profeta Ageu, capítulo 2, versículo de número 9. Bem fácil de achar, irmãos, entre Gênesis e Apocalipse. Brincadeira, irmãos. Pega aí Mateus, vem voltando, fácil. Malaquias, aí volta a Zacarias e aí depois Ageu. Viu? Rapidinho, acha. Glória a Jesus. E esse carro terrível, data show. Ali. Diz assim a palavra do Senhor: a glória desta última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos exércitos. E neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos exércitos. Amém? Tome o seu assento, meus irmãos, glorificando aquele que é digno de honra, de glória, digno de louvor, digno de toda a nossa adoração. Meus irmãos, o livro do profeta Ageu, para a gente possa compreender um pouco essa mensagem profética de Ageu, o contexto histórico do seu livro escrito por Ageu. Ele é no período pós-exílico, após o cativeiro babilônico. O povo judeu retorna à terra prometida após o decreto de Ciro, lá em 538 a.C. Isso você vê lá no livro de Esdras, capítulo 1, do versículo 1 ao 4. E ao retornarem à sua terra natal, à sua pátria, os judeus começaram a reconstruir o templo. Mas houve oposição externa, que combinando também com desânimo interno, fizeram com que o projeto de reconstrução fosse parado, fosse abandonado pelos judeus. E então, amados, a reforma, a reconstrução do templo, fica parado por aproximadamente 16 anos. E então, em 520 a.C., no segundo ano do rei Dário, os profetas Ageu e Zacarias, quando iniciam seus ministérios, e houve também, nesse tempo, oposição por parte de um governador chamado Tatenai, que era governador persa, até que Ciro, então, Dário reedita o decreto de Ciro para que o templo fosse reconstruído. E então a obra ela é recomeçada. Então é nesse contexto, meus irmãos, que Deus levanta o profeta Ageu para profetizar, para enviar uma mensagem profética para aquele povo. E quando nós, irmãos, lemos esse contexto histórico de que uma ordem, um decreto é feito para que o povo retornasse a Israel, a Judá, para reconstruir o templo, e nós sabemos que aquele povo vinha do cativeiro babilônico, que durou 70 anos, e quando esse decreto ele é feito, esse decreto ele é feito com um propósito: o povo deveria voltar à sua pátria com o objetivo de reconstruir o templo. Só que quando, irmãos, como lemos aqui, quando eles chegam, por conta das oposições, por conta do desânimo que acabou abatendo aquele povo, eles estacionam, eles param. E se nós observarmos o capítulo 1, nós vamos ver que Deus está usando o profeta Ageu para reanimar aquele povo, para trazer uma mensagem de animá-lo, mas também de repreendê-los, mas principalmente uma mensagem de repreensão. Isso porque Deus
através, meus irmãos, decreto feito por Ciro, tinha um propósito por trás daquela libertação, deles voltarem do cativeiro e voltarem à sua terra natal. E então aquele propósito, durante um tempo, ele ficou parado, aquele propósito ele ficou abandonado. E aí o Senhor levanta os profetas para trazer uma palavra de duras repreensões para aquele povo, que nós vamos meditar em algumas coisas nessa noite, e se você puder manter a sua Bíblia aberta no capítulo 1. E aí, meus irmãos, quando a gente contextualiza essa história de Israel nesse período do profeta Ageu para os nossos dias, a gente percebe que o mesmo Senhor estabeleceu para a minha vida e para a sua. Deus, irmãos, quando nos tira deste mundo, Deus quando nos alcança, Deus quando nos salva, Deus quando Ele, como diz o Salmo 40, verso 2, se não me falha a memória, nos tira de um charco de lodo, de um lago horrível, firma os nossos pés sobre uma rocha. Deus tem propósitos muito bem definidos para cada um de nós. Deus tem objetivos, meus irmãos, traçados para a minha vida, para a sua vida, para as nossas vidas. Veja que Jesus ele diz para os seus discípulos, e João escreve isso, no Evangelho de João, no capítulo 15, verso 16, é um texto muito conhecido. Em verdade, não escolheste vós a mim, mas eu escolhi a vós. Para quê? Propósito específico, para que vades e dê fruto, e o vosso fruto permaneça. Primeira epístola de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Pedro escreve o seguinte: mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido. Com que propósito? Para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, irmãos, a primeira lição que eu aprendo quando eu começo a refletir na mensagem de Deus através do profeta Ageu, eu compreendo que todos nós temos um propósito específico que Deus estabeleceu para nós. Deus, Ele nos chamou para a sua presença. Deus nos colocou na sua casa. Deus, Ele nos salvou, nos alcançou, mas com propósitos, meus irmãos, com objetivos, com missões que Deus estabeleceu para cada um de nós. Talvez você possa dizer para mim assim: ah, pastor Robson, mas ainda não sei qual é a minha missão, eu não sei o que Deus quer para a minha vida. Irmãos, pergunte a Ele que Ele vai te revelar. Fale com Ele e Ele vai te dizer. Pergunte a Ele que Ele vai revelar para você. Mas enquanto Ele não revela para você, trabalhe, se envolva, esteja comprometido, esteja envolvido na obra do Senhor, porque nesse período, nesse tempo, nesse processo, Deus, Ele vai revelar-se a você, revelar-se a mim e mostrar: olha, o chamado que eu tenho na sua vida é esse, o propósito que eu tenho para a sua vida é esse, o que eu tenho para a sua vida é exatamente isso daqui que você está fazendo. Porque às vezes, meus irmãos, nós nos envolvemos, nos comprometemos com o reino de Deus, e possa ser que estamos envolvidos ou comprometidos exatamente aonde Deus quer que nós estejamos. Mas, irmãos, o que aconteceu com aquele povo, e às vezes acontece com muitos de nós, nós somos alvo da graça de Deus, alvos do favor de Deus, fomos salvos pelo Senhor, tomamos um banho da graça, fomos purificados, fomos limpos, e aí adentramos a presença de Deus, só que aí, meus irmãos, tomamos às vezes as mesmas atitudes desse povo. Porque nós vamos observar, e é essa repreensão de Deus, que eles desanimam da construção, param e vão cuidar das suas vidas. E vão cada um deles cuidar dos seus próprios propósitos, seus próprios projetos. Eles vão cuidar cada um da sua vida. E aí o Senhor começa a repreendê-los exatamente por isso. Deus, Ele repreende aquele povo, e você vê isso no versículo de número 5, se não me falha a memória, versículo 4: e para vós é tempo de habitar nas vossas casas estucadas, e a minha casa fica deserta. E numa outra versão, meus irmãos, mais atualizada, diz assim, por isso a palavra do Senhor veio o profeta Ageu dizendo: acaso é tempo de vocês morarem em casas luxuosas, enquanto esse templo permanece em ruínas?
Olha que repreensão Deus está, irmãos, sendo muito claro e objetivo com aquele povo. Olha, eu trouxe vocês de volta para a terra de vocês, com propósito, para que vocês cuidassem da minha casa, para que vocês reedificassem a minha casa. E a pergunta que Deus está fazendo: não é por acaso o tempo de vocês terem as suas casas luxuosas e a minha casa ficar deserta e ficar em ruínas? Irmãos, era Deus repreendendo aquele povo, dizendo assim: olha, eu escolhi vocês, eu libertei vocês, eu tirei vocês do cativeiro para vocês cuidarem da minha casa. Irmãos amados, e essa é uma mensagem que Deus envia para o meu coração, para os nossos corações nessa noite. Eu tirei você do mundo, do lamaçal de pecado, eu tirei você da perdição e coloquei na minha presença para você cuidar da minha obra, para você fazer o que me agrada, para você cuidar do meu reino, para você se envolver nas minhas coisas, para você estar inserido naquilo que eu objetivei para a sua vida, e não para você ficar apenas cuidando dos seus sonhos, dos seus projetos, daquilo que apenas te interessa, aquilo que apenas lhe satisfaz. Irmãos, nós precisamos ter um cuidado muito grande, e principalmente numa campanha como essa que estamos encerrando hoje, profetizando 2024, já estamos buscando ao Senhor, aleluia, fazendo campanhas apenas para o nosso bel prazer, para a nossa satisfação. É claro, meus irmãos, que é correto você buscar a Deus para Deus abrir a porta. É claro que Deus pode curar a sua enfermidade. É claro que Deus pode, aleluia, te prosperar. É claro que Deus pode fazer tudo isso. Mas o que Deus quer de prioridade é que cuidemos do seu reino, cuidemos da sua casa, cuidemos do propósito, cuidemos daquilo que Ele estabeleceu para a nossa vida, e principalmente estivermos posicionados aonde Ele quer. Principalmente posicionados aonde o Senhor, Ele deseja para nós. E o próprio texto diz, meus irmãos, a partir do versículo 5, até o versículo 11, nós vamos ver, isso no capítulo 1, os resultados daquele povo não estarem fazendo aquilo que Deus havia estabelecido para eles. E uma coisa que me chama muita atenção está no versículo de número 6 do capítulo 1. Semeais muito e recolheis pouco. Comeis, mas não vos fartais. Bebeis, mas não vos saciais. Vestivos, mas ninguém se aquece. O que recebe salário, recebe num saquetel furado. Irmãos, e a repreensão ela vai continuando. Olha o que diz o versículo 9: olhaste para muito e esse que alcançaste pouco. Irmãos, isso, quando eu li isso aqui, eu falei: meu Deus do céu. E esse pouco, quando o trouxeste para casa, trazia para a casa deles. Olha o que Deus está dizendo: eu lhe assoprei. E aí Deus diz por quê? Por quê? Disse o Senhor dos Exércitos: por causa da minha casa, que está deserta, e cada um de vós corre a sua própria casa. O que aquele povo tinha feito, meus irmãos? Estava exatamente abandonando a reconstrução do templo, o propósito que Deus havia tirado eles do cativeiro, e foi cada um deles cuidar das suas próprias vidas. E aí, meus irmãos, veio consequências da parte de Deus. O que Deus fez? Deus cerra o céu. Deus, meus irmãos, começa a trazer problemas para aquele povo, para trazer despertamento para aquele povo. E aí, meus irmãos, Ele usa o profeta Ageu, e aí que eu vejo graça de Deus, aleluia, para aquele povo. E às vezes, aliás, às vezes, não sempre, que a graça de Deus ela é infinita, acontece isso conosco. Deus, meus irmãos, Ele envia sinais, Ele envia algumas coisas para acontecer, para a gente despertar, para a gente acordar, para a gente ver que nós não estamos caminhando na direção certa. Ei, meu irmão, ei, minha irmã, talvez a resposta desse problema que você está vivendo, desse problema que eu estou vivendo, desse vento que levantou do nada, é Deus te despertando, é Deus me despertando, dizendo: volta a fazer a minha obra, volta a cumprir o seu chamado, volta para a posição que eu te coloquei, volta para a posição que eu te chamei, volta a realizar, aleluia, o seu chamado, volta a cantar, volta a pregar, volta a evangelizar, volta a jejuar, volta a orar, volta a buscar a minha face, volta a estar na minha presença, porque aí eu vou prosperar de fato a sua vida. Irmão,
Irmãos, porque a gente tem um costume de atribuir os ventos, as adversidades ao diabo. Não é? Só que nem tudo é o diabo. Veja, irmãos, olha o que Deus está dizendo aqui, ó. Eu assoprei. Não foi o diabo que assoprou. E nem Deus, como fez com Jó, autorizou Satanás, vai lá e toca ele, não. Foi o próprio Deus, dizendo através de Ageu, eu assoprei. E às vezes, meus irmãos, nós fazemos muitas perguntas, Senhor, mas eu planejei, não tinha como dar errado. Por que deu errado? Porque eu estou fora da posição. Irmãos, precisamos compreender que tudo vem dele. Jesus, tudo é ele que faz, tudo é ele que realiza. Ô irmão, você é filho dele, você é filha dele. E se ele percebesse que se nós estamos saindo da posição, saindo da direção, saindo, meus irmãos, do trilho, aleluia, ele vai fazer de tudo para a gente voltar para o trilho novamente. Irmãos amados, e Deus está repreendendo este povo e traz essa palavra para o meu coração e para o seu coração nessa noite. Talvez as coisas estão dando errado, minha filha, é porque você se abandonou aquilo que eu tinha para você. Você saiu da direção que eu tinha destinado para você. Você saiu, deixou de cumprir o chamado que eu estabeleci para a sua vida. E eu estou falando com você mais uma vez essa noite. Volta a cumprir o meu chamado, que eu volto a abrir os céus. Volta a cumprir o meu chamado e eu volto a prosperar. Volta a fazer a minha obra. Se envolva e eu cumpra as promessas que estão retidas. Volta a cumprir aquilo que eu estabeleci para a sua vida e eu realizo aquele sonho. Volte a cumprir o meu chamado, que eu vou fazer grandes coisas na sua vida e através da sua vida. Aleluia. Glória a Deus. Deus repreende, meus irmãos. Agora olha a recomendação de Deus, que coisa linda. Versículo de número 8. Subi o monte e trazei madeira e edificai a casa, e dela me agradarei, diz o Senhor, e eu serei glorificado. Aleluia. Aleluia. Deus repreende, irmãos, mas Ele dá a direção. Oh, aleluia. E além da direção, Ele diz assim no final, e eu me agradarei e serei glorificado. E essa expressão subir monte aqui, meus irmãos, é muito interessante. Que essa ordem profética era para ajudar a subir os montes e trazer madeira. E há um comentário bem interessante, meus irmãos. E é um comentário, e provavelmente esse teólogo afirma, né, ou supõe que o profeta estivesse apontando para as montanhas ou as colunas que ficavam ao sul de Jerusalém. E que nessa época estavam cobertas de madeira para a construção. E isso você lê lá no livro de Neemias, capítulo 2, versículo 8, e no capítulo 8, versículo 15. Ou seja, Deus estava apontando, aonde tem madeira, lá no monte. Aonde tem recursos para vocês reconstruírem o templo? Lá no monte. Sobe lá. Porque anos atrás o Senhor já havia cumprido uma ordem para que liberasse o material, todas as madeiras, e está lá no monte. É só vocês ir lá e buscar. Aleluia. Sabe que Deus, eu aprendo, meus irmãos, com essa palavra, que Deus estava ordenando o povo a subir ao monte e buscar madeira. Era algo material, era algo concreto mesmo, de madeira para a reconstrução do templo. Mas sabe o que eu aprendo aqui? Quando nós subimos, meus irmãos, ao monte da oração, ao monte da consagração, ao monte da intimidade, meus irmãos, tem recursos de Deus para nós lá. Mas eu só vou me apossar desse recurso se eu for lá. Eu só vou me apossar desse recurso se eu subir. Se eu ficar no pé do monte, a madeira vai continuar lá. Aleluia. O poder de Deus, espiritualmente falando, está lá em cima do monte. Mas se eu permanecer aqui embaixo, inerte, focado nos meus problemas, focado na minha vida, focado naquilo que eu acho que é importante para a minha vida, o poder de Deus vai estar lá disponível, mas eu não vou receber se eu não for lá subir e tomar posse.
Por isso que Deus está falando ao meu coração nessa noite, ao seu. Sobe o monte que eu encho você da minha graça. Aleluia, sobe o monte da oração que eu encho você do meu poder. Sobe lá no monte. Aí, irmãozinha, que eu estou falando, claro, pode ser um monte como subimos toda a primeira sexta-feira no Monte Cardoso Fonte. Mas talvez o seu monte seja a sua cozinha, minha irmã, enquanto você lava a louça e você fala com Deus. Talvez o seu monte, minha irmã, meu irmão, seja o seu quarto, você se tranca, aleluia, como diz a palavra do Senhor, e fala com Deus lá. Talvez o seu monte seja até aqui a casa do Senhor, e você dobra o seu joelho e busca a sua face. Mas o que é importante dizer, e ouvimos muito Deus falar conosco aqui na terça-feira, que Deus, Ele faz coisas extraordinárias através da oração. E Deus nessa noite está chamando eu e você para a gente subir o monte novamente, para a gente voltar à oração de novo, voltarmos ao jejum, voltarmos à leitura bíblica, voltarmos a buscar a sua face, porque lá eu tenho madeira, aleluia. Aliás, meus irmãos, já que eu falo, minha madeira para a reconstrução do templo apenas não, lá tem poder, lá tem unção, lá tem fogo, lá tem renovo, lá tem vitória, lá tem solução, lá tem fortalecimento, lá tem esperança, lá tem tudo que eu e você precisamos para continuar a nossa caminhada. Aleluia, glória seja dada ao nome do Senhor. E aí, meus irmãos, chegamos no capítulo de número 2, dessa profecia, dessas recomendações de Deus para o povo naquela época. E é interessante, irmãos, que o capítulo 2, Deus, Ele começa a enviar uma mensagem para aquele povo, fazendo uma pergunta muito interessante. Capítulo 2, versículo de número 3. Diz assim, ó: quem há entre vós que, tendo ficado, viu esta casa na primeira glória? Uma pergunta. Aliás, eu falei pergunta, mas é perguntas, no plural. E como a vedes agora? É Deus perguntando. Não é esta como nada em vossos olhos comparada com aquela? Por que Deus está usando o profeta para fazer essas perguntas, irmãos? Porque principalmente os antigos, que tinham visto a glória do primeiro templo erguido por Salomão, estavam se vendo agora sem recursos, e era coisa muito normal, vindo de 70 anos de cativeiro, não produziam, estavam pouco tempo de volta à sua terra, não tinha tantos recursos assim. Quando nós meditamos no contexto histórico de Salomão, meus irmãos, vinha de um reinado próspero de Davi, reino unido, irmãos, prosperidade, condições de sobra para ele construir o templo. Tanto é, meus irmãos, que no capítulo 29 do segundo livro de Crônicas, nós vemos a quantidade de ofertas que aquele povo enviou para a construção do templo, e foi uma das mais belas construções da história da humanidade. Então era muito natural agora eles se verem sem recurso, eles se verem sem todo aquele amparo, todo aquele suporte para reconstruir o templo. E isso também provocou desânimo. E aí a palavra desses antigos acabaram por desanimar os mais novos. Eles falaram assim: poxa, é verdade, nós não temos condição alguma. Nós não temos condição alguma de reerguer um templo como aquele que era de Salomão. Então, sabe de uma coisa? É melhor parar. É melhor desistir, é melhor ficar, desistir de tudo isso daqui. Oh, aleluia. E aí, meus irmãos, antes de falar daquilo que Deus fala com aquele povo, talvez muitas pessoas que estão aqui nesta noite, ou você, meu irmão, minha irmã que está me assistindo através da nossa transmissão, talvez esteja pensando de como era a sua vida antes, e agora, por conta de algumas tragédias, por conta de algumas perdas, por conta de alguns infortúnios que aconteceram, a sua vida não é como era de antes. E aí, como esse povo, talvez você está olhando para si próprio, está olhando para a sua história, e talvez está fazendo a mesma indagação. Eu acho que eu nunca vou ser feliz como eu fui antes. Eu acho que eu nunca serei próspero como eu fui antes. Eu acho que Deus nunca vai me usar como eu usava antes.
Eu acho que a minha vida daqui para frente, eu nunca vou vivenciar de novo aquilo que eu vivi no passado, porque aquilo que Deus fez, como era alguns anos atrás, eu acho que jamais eu terei condições de ser novamente. Oh, glória a Deus. Bendito e exaltado seja o nome do Senhor. Irmãos, eu quero dizer para você nessa noite, você está na presença do Deus que, aleluia, faz nova todas as coisas. Aleluia, eu não vou dizer que você vai viver as mesmas coisas de antes, não. Eu não vou dizer para você que você vivenciar as mesmas coisas, não. Muito pelo contrário, eu tenho uma palavra de Deus profética para a sua vida. Você vai viver um tempo ainda mais excelente, conforme já profetizamos, lemos o versículo 9, mas vamos refletir acerca dele mais à frente. Mas eu quero já liberar essa palavra profética sobre você, sobre a sua casa, sobre o seu ministério, que a glória desta última casa será maior do que a primeira. Você vai viver ainda coisas extraordinárias, você vai viver coisas ainda gloriosas, você vai viver coisas tremendas que Deus vai fazer na sua vida e através da sua vida. Deus, ele tem poder, meu irmão e minha irmã, de fazer coisas gloriosas, aquilo que nem imaginamos. Deus, ele vai fazer na sua vida. Olha que Paulo escreveu aos Coríntios, na primeira epístola, no capítulo 2, versículo 9, ele diz: aquilo que o olho não viu, o ouvido não ouviu, e nem subiu o coração do homem, são a que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Irmão, aquilo que você nem imagina, aleluia, de receber, de alcançar, Deus vai te fazer na sua vida. Deus vai fazer você viver, vai cumprir promessas que você pensou que nunca mais ia se cumprir. Mas eu e você precisamos crer. Eu e você precisamos crer. E depois de crer, Deus continua falando com aquele povo e fala conosco nessa noite. O que fazer então diante desse cenário? Primeira coisa, se esforcem e trabalhem. Aleluia. Versículo de número 4 do capítulo 2. Ora, pois, esforça-te, Zorobabel, diz o Senhor, e esforça-te, Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e esforçai-vos todo o povo da terra, diz o Senhor, e trabalhai. Meu Deus do céu. Ô, irmãos, pensa aqui comigo, pensa. Vai adiantar a gente ficar lamuriando. Meu aniversariante, obreiro Daniel, Michele. Vai adiantar, meus irmãos, a gente ficar, ó vida, ó céus, ó azar. Nós passamos do 40, lembramos, né, Michele? Da Iena Lipe. Garotada não sabe nem de que eu estou falando. Lipe Hart, né? Ó céus, ó vida, ó azar. Irmãos, vai adiantar a gente ficar pensando, mas agora eu não tenho recurso, mas agora a minha força não é a mesma. Irmãos, pense em uma coisa, não é você que vai fazer, não sou eu que farei, é Ele. Não somos nós que vamos fazer, meus irmãos, é Ele que vai fazer. Mas mediante o que Ele vai fazer? Mediante a minha ação, a sua ação. Uma frase do pastor Silas Malafaia, meus irmãos, muito comum dele: Deus, ele reage muito mais às nossas reação do que a sua própria soberania. Deus, ele reage às nossas ações, irmãos. Nós oramos, Deus age. Nós jejuamos, Deus age. Oh, glória a Deus. A gente se esforça, Deus age. A gente trabalha, Deus age. Oh, glória a Deus. Então nessa noite, levante a sua cabeça. Foi cantado aqui nesta noite. Levante a sua cabeça, creia, trabalhe. Vai em frente, lute, porque Deus é contigo. E as promessas que Ele estabeleceu para a sua vida irão se cumprir, mas irão se cumprir se você se levantar. Se você se esforçar, e eu me esforçar também. Texto da nossa leitura introdutória desta noite. Irmãos, Jesus tinha poder para mover a pedra, sim ou não? Eu tenho certeza que você já ouviu isso centenas de vezes, centenas. Ele tinha poder, irmão, sim ou não? Sim. Todo o poder no céu e na terra estava na mão de Jesus. Por que Jesus então pede para tirar a pedra? O que será? Beber uma água aqui enquanto você pensa. Eu só vou repetir que você já ouviu, e eu vou ouvir um monte de vezes. Aquilo que é para você fazer, Deus não vai fazer. Meu Deus.
mas aquilo que está fora do meu alcance, do seu alcance, a gente diz assim, é impossível, Senhor. Aí ele vai do céu e diz assim, deixa comigo, minha filha, que eu faço. Deixa comigo, meu filho, que eu faço. Senhor, acabou a força, Senhor. Aí Deus olha dos altos do céu e diz assim, mas você está acreditando, você está crendo, você está trabalhando. Deixa comigo que eu faço. Oração de Josafá, capítulo 20 do segundo livro de Crônicas, versículo de número 9, se não me falha a memória. Senhor, nós sabemos nós o que faremos diante desta grande multidão, porém os nossos olhos estão postos em Ti. Irmãos, eu imagino Deus olhando lá do céu e ouvindo a oração de Josafá, e aí Deus fala assim, pode deixar Josafá comigo. Ele envia o Espírito Santo sobre o profeta Jazeel e profetiza, nesta peleja não tereis que pelejar, parai, está em pé e levede o livramento. Ei, meu irmão, aquilo que você não consegue fazer, fique tranquilo que Ele vai fazer, Ele vai realizar, Ele vai cumprir, Ele vai fazer, até porque aquilo que você está esperando é impossível aos seus olhos, é o meu, mas aos olhos dele não é. Aleluia. Aos olhos dele não é. Versículo 4, finalzinho do versículo 4. Olha que Deus diz. Na época ele falou assim, ó, diz o Senhor, e trabalhai. Sabe por quê? Porque eu sou convosco. Aleluia. Aí, meus irmãos, no versículo 5, ele diz, segunda palavra que eu consertei convosco quando saíste do Egito, e o meu espírito habitava no meio de vós. Não temais. Eu sou convosco. Eu não era convosco. Eu não serei convosco. Eu sou. Se você ler hoje, vai estar no tempo presente. Deus dizendo assim, ó, eu estou com você. Se você pegar esse texto e ler amanhã, ele vai estar conjugado no mesmo verbo, no presente. Eu sou. Moisés fala, Senhor, que nome eu vou dizer para Faraó? Qual é o teu nome? Diz para ele, Moisés, o eu sou te enviou. Aleluia. Irmãos, ele garante a presença dele todos os dias na sua vida. Ele garante a presença dele todos os dias. Então levante a sua cabeça, trabalhe, aleluia, se esforça, aleluia, porque Deus, ele vai cumprir com as suas promessas. Glória a Deus. Deixa eu correr aqui, meus irmãos. Versículo de número 8. E a gente vai caminhar para terminar. Minha é a prata e meu é o ouro, disse o Senhor dos exércitos. Sabe o que Deus está dizendo aqui, meus irmãos? Lembra que eu disse? A preocupação daquele povo era que eles não tinham condições. Eles estavam olhando a suntuosidade do templo de Salomão. E aí Deus está dizendo assim, ó, minha é a prata e meu é o ouro. Deus está dizendo assim para aquele povo, ó, eu tenho a provisão. Eu tenho o que vocês precisam. Oh, glória a Deus. Eu tenho tudo o que vocês necessitam. Para esse povo, o que eles estavam precisando e o coração deles estavam preocupados era com a provisão financeira. E Deus diz para ele assim, profeticamente, através de Ageu, minha é a prata e meu é o ouro, disse o Senhor dos exércitos. Deus tem a provisão, meus irmãos, de tudo que eu e você precisamos para avançar. Irmãos, como eu disse, para aquele povo era algo material. Eu não sei do que você está precisando, eu não sei o que você necessita, mas Deus sabe e Ele vai enviar, Ele vai mandar, Ele vai fazer, Ele vai prover, Ele vai realizar, porque, meus irmãos, Ele tem nas suas mãos todo o poder. Versículo 9, para a gente fechar. Foi o versículo que lemos. A glória desta última casa será maior do que a primeira, diz o Senhor dos exércitos. Há uma concordância teológica, irmãos, a maioria dos teólogos, tanto eles, né, de corrente arminiana, calvinista, de que essa profecia já se cumpriu. E se cumpriu como? A manifestação do Messias, do Cristo, do Deus encarnado, que se manifestou no templo, adentrou no templo. E quando eu estava lendo, meus irmãos, a respeito disso,
e a respeito do cumprimento desta profecia, me chamou muita atenção. Porque no versículo anterior, Deus está dizendo assim, ó, minha é a prata e meu é o ouro, disse o Senhor dos Exércitos, de coisas materiais. O que talvez aquele povo poderia imaginar? Deus vai mandar a prata, Deus vai mandar o ouro. Nós vamos fazer um templo mais bonito que o templo de Salomão. Só que o templo, meus irmãos, né, segundo alguns historiadores, ele era, vamos dizer assim, menos belo, não vou dizer feio, era menos belo do que o de Salomão. Até porque o de Salomão tinha uma suntuosidade muito grande. Só que, irmãos, o de Salomão tinha prata, tinha bronze, tinha ouro. Mas o templo que foi construído por aquele povo, e anos à frente, recebe, meus irmãos, nada mais, nada menos que o próprio Deus encarnado. Aleluia. Irmãos, o que eu aprendo com isso? E aí eu quero nessa noite fechar essa mensagem, e aí profeticamente para a sua vida e para a minha vida também. Porque aquele povo, meus irmãos, estava com a expectativa de algo material acontecer. E eles estavam preocupados que o templo não teria a mesma beleza do templo de Salomão. E aí, meus irmãos, profeticamente, Deus fala através de Ageu, dizendo, olha, a glória desta última casa será maior do que a primeira. E foi mesmo, porque a glória do Cristo foi manifesta naquele templo. E aí, meus irmãos, o que eu aprendo com isso? Às vezes nós temos essa mesma expectativa, que algo vai acontecer na nossa vida, e aí nós recebemos profecia que Deus vai abrir porta, que nós vamos passar em concurso público, que nós vamos enriquecer, que nós vamos morar numa casa muito bonita. Claro, meus irmãos, Deus pode fazer tudo isso? Pode, e Deus quer, Deus deseja, mas antes de Deus fazer tudo isso, Deus quer fazer algo espiritual na nossa vida. E um dos tópicos, meus irmãos, da mensagem pregada pelo nosso pastor no culto da virada do ano, e o último tópico era que sejamos espirituais. Irmãos, e nesse fechamento de campanha profetizando 2024, eu quero no nome de Jesus profetizar sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre você. O que Deus vai fazer na sua vida não é restritamente, não é exclusivamente material, é algo espiritual, é algo glorioso, é algo tremendo. Irmãos amados, talvez você não venha morar na melhor casa que você sonha, talvez você não venha transitar no carro dos seus sonhos, talvez você não vai estudar na melhor faculdade do Rio de Janeiro, talvez você não vai transitar nos melhores lugares deste mundo, mas de uma coisa eu tenho certeza: a presença de Deus vai estar dentro de você, a glória de Deus vai se manifestar através de você. Você será cheio do poder, será cheio da unção, e com esse poder, com essa unção, você vence guerra, você vence gigante, você prospera, você tem sabedoria, você segue avante, você vence todos os desafios da vida. Porque, meus irmãos, o mais importante para a nossa vida não é, meus irmãos, o que vamos receber materialmente, mas é aquilo que Deus quer manter dentro de nós, que é a presença do Espírito Santo na nossa vida. Lembra que Moisés disse para o Senhor: se a tua presença não for conosco, não nos faça subir daqui. Aleluia. Talvez nós estamos na expectativa de Deus cumprir promessas materiais, mas a promessa que Deus quer cumprir, aleluia, nossa vida é espiritual. Aleluia. Talvez algumas circunstâncias aconteceram e isso abalou você espiritualmente. Nessa noite Deus vai voltar a te encher, Deus vai te renovar. Aleluia. Irmãos, reflitamos uma coisa, foi falado aqui no culto da segunda terça-feira desse mês sobre batalha espiritual. Tudo começa no mundo espiritual. Por isso que Deus quer tratar disso conosco nesta noite. Aleluia, fique de pé em nome de Jesus. E eu quero profetizar isso sobre a sua vida nessa noite. Aleluia. Que a glória dessa última casa, e essa casa é você, minha irmã. Essa casa é você, meu irmão. Vai ser maior do que a primeira.
você terá mais força, você terá mais ânimo, você terá mais coragem, você terá mais sabedoria, você terá mais poder, você terá mais unção, você terá mais talento, você terá tudo aquilo que você precisa, aleluia, para marchar, aleluia, em direção às promessas que Deus tem para a sua vida, aleluia, porque Deus ele vai te encher, Deus vai te revestir, Deus vai, aleluia, manifestar a glória dele através de você. Ô, irmãos, lembra do que Paulo que Pedro e João disseram para aquele paralítico, a porta formosa, capítulo 3, aleluia, de Atos dos Apóstolos: não tenho prata, não tenho ouro, mas o que eu tenho, isso eu te dou, em nome de Jesus Cristo, levanta e anda. Irmãos, é esse poder, essa unção que Deus ele quer dar para mim e para você nessa noite. Talvez, aleluia, nós, irmãos, não alcançaremos as promessas materiais, não alcancemos a prata e o ouro, mas o poder de Deus, ele vai ser derramado sobre a sua vida e sobre a minha, ele será derramado sobre as nossas vidas, e através desse poder nós avançaremos para a glória de Deus, nós avançaremos e as promessas dele se cumprirá na minha vida, no nome de Jesus. Pastor Natanael.